Estatuto da Terra completa 59 anos e a concentração latifundiária no Brasil. Um dos principais desafios dos governos democráticos no Brasil é cumprir os artigos da Constituição Federal que determinam a função social da terra. Em 2023, 59 anos depois que a ditadura militar instituiu o Estatuto da Terra, o país ainda enfrenta o mesmo problema de concentração de terras de antes do golpe militar de 1964. Neste 30 de novembro, o Estatuto da Terra completa 59 anos. E embora a lei tenha sido promulgada pela ditadura militar para atender aos objetivos dos latifundiários da época e revogar o Estatuto do Trabalhador Rural, sancionado em 1963 pelo governo democrático de João Goulart, ela está em vigor e é considerada a certidão de nascimento do direito agrário no Brasil. Essa lei instituiu vários princípios da função social da terra, contemplados na Constituição Federal. Até hoje, o Estatuto da Terra é a principal lei federal que disciplina o uso, a ocupação e as relações fundiárias no país. O Observatório do Agronegócio no Brasil, cujo site se chama De Olho nos Ruralistas, explica que o Estatuto foi uma das principais leis do golpe de 1964 e foi um golpe agrário e contra o campo. Golpe de 1964 foi também um golpe agrário. A derrubada do governo João Goulart contou com a colaboração de organizações ruralistas, como a Sociedade Rural Brasileira, e impactou diretamente a vida de indígenas e camponeses, justo num momento em que trabalhadores rurais vivenciavam um processo crescente de luta pela terra e por direitos sociais. Escreve o site De Olho nos Ruralistas. E continua. Pouco tempo depois do golpe, em novembro de 1964, foi criado o Estatuto da Terra, que tirava direitos sociais estabelecidos no ETR, porém criava a função social da propriedade. A seguir, os militares criaram órgãos públicos, incluindo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O que se viu ao longo dos anos, contudo, foi a repressão aos movimentos do campo e o exílio de grandes apoiadores de suas causas, caso do médico Josué de Castro, autor do clássico Geografia da Fome. Em uma entrevista ao site Brasil de Fato, em 2019, Nicinha Porto, presidenta da Associação Brasileira de Reforma Agrária, explica o duplo caráter dessa lei e mostra que isso gerava uma contradição na prática que acabou beneficiando o lado do desenvolvimento agrícola pelo viés da colonização de novas áreas com base em grandes propriedades. O efeito foi o inverso da reforma agrária. No texto do jornal, ela diz que o Estatuto foi ignorado em relação às regras para a reforma agrária. Nós tivemos o desenvolvimento da modernização conservadora da agricultura do ponto de vista produtivo, que produziu os grandes latifúndios. Concentração de terras no Brasil em 2023. Uma matéria do site da Comissão Pastoral da Terra deste ano
mostra que a concentração de terra na mão de poucos custa caro ao Brasil. Dados de 2023 do Atlas Fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária dão conta de que cerca de 3% do total das propriedades rurais do país hoje são latifúndios, ou seja, têm mais de 1.000 hectares e ocupam 56,7% das terras agroculturáveis. Trata-se de área ocupada equivalente aos estados de São Paulo e do Paraná juntos, que está nas mãos dos 300 maiores proprietários rurais.